Oi, Edgar, beleza? Oi, Manda, você aqui na área. Deixa eu te chamar. Chamar a Amandinha. Tô. Grande poeta, como é que você tá, Moisés? Como é que vocês estão? É, Eu vou pedir para vocês que estão chegando, clicar aqui nesse aviãozinho e começar a convidar, porque o papo vai ser bom. Oi, Mandinha, como Tudo é que você tá, bem? você? Tudo Tô jóia? massa. Tudo jóia, dentro Ah, das possibilidades de uma quarentena, mas tô bem, claro, sim. claro, claro, né? Como E diz o você, outro, né? como é que tá? Guardadas as devidas proporções, né? E a gente tá indo aí. Tudo bem, meu amor. Eu Que bom. quero. Estou falando para o pessoal, né? Iniciando aqui, dizendo que a gente teve essa ideia de criar essa maratona de Meta Lives aí com palestrantes TEDx, por causa, antes de tudo, pela experiência que foi passar por aquilo, a convivência que nós tivemos, né? O tanto que nós aprendemos com aquele processo todo, né? Porque TEDx, daqui a pouco eu vou pedir seu testemunho sobre isso. Mas antes de iniciar, eu queria que você se apresentasse, né? Porque vem muita gente da minha audiência, da sua audiência, é algo que vai misturando aí. Então eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal te conhecer. Antes de tudo, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você, é uma honra. Foi uma honra estar com você no TED. Agora está sendo uma honra participar aqui do seu projeto das lives. Honra minha. A gente abrindo, assim, eu queria agradecer muito a sua generosidade em estar trazendo a gente para cá, tá bom? Muito massa Gratidão. mesmo. Então, eu sou publicitária, daquelas metidas à besta que acha que a revolução vem através de uma comunicação inclusiva e diversa. Sou dessas que trabalha a comunicação não violenta por aí. Eu presto consultoria, eu dou assessoria, sou palestrante, eu também dou aula, faço cursos sobre produção de conteúdo, a questão de consultoria de sobre diversidade e inclusão também. Alguns CNPJs Sim. adoram e acreditam muito, né, nessas ferramentas. E, além de tudo, eu trabalho no SES Bahia, sou profissional de mercado do SES Bahia, além de tudo isso. E tenho dois gatinhos, né? Sou mãe de dois gatinhos, Alice e Arthur. Que maravilha, que maravilha. É um grande prazer ter você aqui, amanhã, inclusive fazendo essa abertura, porque você não só fez o TEDx como palestrante em 2018, como participou da organização, né, do TEDx 2019 também. Então, assim, você teve dos dois lados, né? Você teve no palco e teve nos bastidores, né? Então, isso é Menino, bem legal. Falei, vamos abrir com a Amandinha, porque eu sei que tem muita história aí pra gente, né? Porque meu próximo pois é. projeto é o escutador de histórias, né? Então, tem muita história. Todos os seres humanos, né, qualquer um, independente de idade, classe social, sexo, religião, tem sempre histórias para contar para a gente, né? Então, meu projeto vai ser isso, vai falar, conversar com pessoas, contar histórias. Mas, voltando aqui ao nosso tópico, só rapidamente, né? Eu trabalho com desenvolvimento humano há mais ou menos aí uns 10 anos. Quando eu digo especificamente, porque eu sempre trabalhei com pessoas, né? Eu vim da área de publicidade, propaganda, eu sempre gostei de trabalhar na área de criação, mas por incrível que pareça, eu adorava também fazer a parte de atendimento, estar com pessoas, né? Era algo que o Olha, que pessoal brinca. excêntrico. Não é, assim, exatamente, é excêntrico, porque inclusive a agência de propaganda é uma dos que não se bicam, digamos assim, né? Sempre tem É, aquele problema entre os dois, né? é E aí lidar verdade. com foi uma coisa bacana, entendeu? Mas sempre gostei disso. Mas nos últimos 10 anos eu tenho me dedicado a ajudar pessoas, né? A não só melhorarem se tiverem com problemas, mas também a potencializar resultados, né? Para trabalhar, se trabalhar, conseguir extrair o melhor de si, né? Dentro dos processos de desenvolvimento humano. Então, fiz várias especializações, depois vocês clicam no link aí, e aí vocês dão uma olhada nisso com calma, né? Porque a gente está aqui hoje para escutar a ondinha. E principalmente para saber, para iniciar aqui a conversa, como é que foi essa experiência de participar de um TEDx, primeiramente como palestrante? Palestrante, né? Pois é, então. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, na verdade. Eu nunca tinha tentado, nunca tinha nem passado pela minha cabeça que isso poderia acontecer. O ano de 2018, que a gente fez as gravações das palestras, gente, em dezembro de 2018. E as palestras foram para o ar em 2019, né? Então a gente gravou em 2018, mas participamos da campanha de 2019. Então, assim, claro que eu consumia TED, né? Assim, eu consumo TED, né? Como pessoa curiosa, gosta de saber das coisas da vida dos outros.
sempre consumi. Mas aí eu vi um anúncio no... na verdade, foi uma chamadinha rápida nos stories de Rita Batista. E o tema do ano de 2019, né, 2018, 2009, tinha muito a ver com o que eu acredito, que é além do que se vê, né? Das coisas além do que se vê, além do que se vê na comunicação, nas relações, de um processo mais aprofundado de autoconhecimento. E falei, vou tentar, né? Vai que o pessoal também viaja na ideia. E funcionou, participei do processo, me senti muito feliz, assim, parecia a sensação de estar passando no primeiro vestibular, sabe? Foi um negócio assim, uau! Eu ficava, é só eu mesma? Quando eu li o e-mail, eu falei, cara, eu consegui, né? Então, eu estou no TED, eu sou palestrante. Então, a experiência foi muito fantástica, muito por conta dessa leveza e dessa questão de, tudo bem se não acontecer, porque eu achava que de fato não aconteceria. Vou tentando com o passar dos anos e um dia eu consigo, mas foi logo de cara. Então, foi muito feliz, foi muito alegre, uma equipe muito disposta a fazer acontecer, uma equipe com muita intenção do positivo, né? De dar certo. O cenário ficou muito bonito, nós ficamos lindos no palco. Assim, eu estou com volume de visualização interessantíssimo agora nesse processo de quarentena. Eu tive quase dobrou a minha visualização. Então, me passa a impressão de que as pessoas estão buscando a não violência para si. Perfeito. Me passou a sensação de que as pessoas estão querendo um processo de autocura também. Então, nesse momento agora, a comunicação não violenta é sobre afeto, mas é sobre revolução também. Acho que as pessoas estão buscando um pouco isso, essa paz interior. Então, eu estou sendo muito buscada ali. Eu percebi isso agora. E ano passado, em 2019, depois que o vídeo foi para o ar, que foi para no dia do meu aniversário, inclusive, tive esse presentão. Eles me convidaram para ser a coordenadora de comunicação do TEDx da campanha 2019 aqui em Salvador. Aí eu me deliciei, né? Porque, eu tava com a marca TEDx ali na mão para fazer um trabalho de comunicação revolucionário. E foi o que a gente fez. Eu trouxe uma equipe de... Foi lindo o trabalho. Foi uma coisa absurda aquilo ali. Foi uma delícia fazer. Eu trouxe uma equipe enorme de comunicação. Eu tive designer, web designer, eu tive fotógrafo, videomaker, uma pessoa de redes sociais, eu tive um menino de TI, uma produtora de vídeo, assessora de imprensa. Foi um negócio, eu montei o negócio do sonho, sabe? Tudo que a gente quer fazer na vida real, eu fiz no TED. Eu fiz lá. E aí foi aquele trabalho delicioso. Desculpa, mas um detalhe aqui, só para deixar mais rico ainda, que talvez o pessoal não saiba, tudo voluntário. Exatamente. Né? Porque as pessoas às vezes não sabem esse detalhe. Porque você, com rios de dinheiro, contratar Deus e o mundo, já é legal. Mas você conseguir isso tudo de maneira voluntária... Isso. E foi uma equipe tão flow, tão gostosa, uma equipe de comunicação tão deliciosa, que a gente não sofria. Apesar de ter um volume muito grande, todo dia a gente estava nas redes sociais, todo dia com ação. Chegou no segundo semestre, nós já entramos na imprensa. Apesar de ter um volume muito grande de interação com o público, a gente não sofria. Assim, a equipe de comunicação foi deslumbrante nisso. Eu gostaria de falar os nomes. Nós tivemos Caio Costa, que é o blogcitário, que foi o cara de redes sociais. Nós tivemos Yasmin. Um abraço. Um beijo, Caio, para você. A gente teve Yasmin Cardim, que foi a nossa designer-chefe, responsável por toda a concepção estética da coisa. Parabéns, Yasmin, foi muito bom. Muito bom, né? A gente teve o Wendel, que é um menino das colagens, que está arrebentando pelo Brasil, super talentoso. O Wendel Lins é orgulho, a criança, 22 anos, e com tanta consciência política, transformando tudo isso em arte, as colagens todas que esse menino está fazendo, absurda. A gente teve Luca, que foi o nosso fotógrafo, que conseguiu identificar o tema com a natureza, os coqueiros, a praia, os movimentos das pessoas, ele conseguiu traduzir isso. Alexandro, a gente trouxe também para o TI, a gente teve Isabela,
que foi a nossa produtora do IGTV, até IGTV a gente fez produção, a gente trazendo Lanlan para o IGTV, Cacai, a gente trouxe Tereza Paim para o IGTV, Jerônimo Santana, falando com a gente nas redes sociais, uma galera deliciosa, e a gente teve Débora, que foi a nossa assessora de imprensa. Essa equipe gostosérrima aí, foi o pessoal de comunicação que eu tive a oportunidade de trazer, foi um pessoal que eu escolhi a dedo, e toparam, todo mundo que eu cheguei junto veio, ou seja, escolhi meio que direitinho ali, veio e fez esse trabalho absurdo. Foi uma delícia, eu sou muito feliz com o trabalho, de fato o TED abre muitas oportunidades para a gente, tanto para quem está no palco, como para quem está fora do palco. Eu tive essas duas experiências e percebi que, de fato, as ideias importam. É verdade. E o TED, para quem não conhece muito bem a questão do TED, TEDx e tal, era um evento que ele era aberto, ele era somente feito, né, ali ao vivo, no palco e tal, que eram vários palestrantes, 2, 3 dias de pessoal falando, assim, tinha às vezes 40, 50 palestrantes, mas depois que o Chris Anderson comprou, né, que é o criador da Cauda Longa, né, Free Futuro dos Preços e outros, é um jornalista, assim, muito antenado, né, e aí ele comprou e gravou um desse e botou no YouTube, né? Depois, quando ele viu os resultados, ele falou, peraí, tem muito mais pessoas assistindo via, né, os vídeos do que necessariamente das palestras ao vivo. Então, assim, o evento ao vivo, óbvio, vai ter sempre e tal, mas justamente é para pegar aquela informação e disseminar, né, impactar, inspirar um número de pessoas ao redor do mundo. E aí ele viu que o TED, né, era um evento ligado à tecnologia, educação e design, né? Como base ali das informações, ele viu que ele sozinho, uma vez por ano, ia impactar a quantidade de pessoas, a quantidade de assunto interessante que existe pelo mundo, né, que poderia ser. Aí ele criou os TEDx, né, ou os TEDx, né, como alguns chamam, que são pessoas que podem reivindicar o direito de ser um representante, né, TED na sua localidade. Eles são super rigorosos, né, tem um processo realmente que eles têm um padrão de qualidade assim, fantástico, né? A gente viu isso pelo processo seletivo, né? Não foi uma coisa de peixada, carteirada, amigo, não existe isso, é um processo Não muito existe isso, não existe. rigoroso de pessoas, e você passa por entrevistas e vídeos e textos, olho no olho, análises, rapaz, assim, fantástico, fantástico, muito bom mesmo, experiência maravilhosa. É delicioso. E aí, e assim, desculpa te interromper, só para não nada, vai lá, esquecer, joga. que a Gen Z é muito responsável por essa movimentação toda. Essa base toda do TEDx que a gente participou é uma galera de menos de 25 anos. Então, assim, é o pessoal Z mesmo querendo revolucionar através de uma ferramenta de inteligência, uma ferramenta de ideias, uma ferramenta de pessoas pensantes. Então, é um pessoal que quer fazer revolução na paz, nas boas emoções e nos bons sentimentos, né? Então, isso precisa sempre ser lembrado, porque é um pessoal muito novinho que faz isso tudo reverberar. Sensacional, sensacional. Claro que vira e mexe conta com alguma experiência e é sempre bom ter uma pitada de experiência para deixar aquele negócio, né? E aí que a gente entra, né, com, né, algum chão, né, que ajuda também essa galera, essa meninada. Mas a galera traz inovação, é muito bom. Eu acho que a gente renova muito também, né, quando a gente lida com essa galera, assim, a gente dá uma oxigenada, assim, até nossa cutis fica mais, isso, né? A gente cria mais esperança. Eu tive mais esperança depois de que eu participei do TED, tanto no palco como fora do palco. Me deu esse sentimento. Grande Johnny, Thiago, Paulinha, a galera aí entrando. Então, e aí depois desse preâmbulo importantíssimo, né? Até porque a gente ficou com isso marcado na vida da gente, quem não ficaria, né? Participar de um TEDx, você inclusive desses dois lados. Eu queria te perguntar assim, sobre ativismo online, porque assim, a gente vai falar de protesto nas redes sociais, mas uma camada acima, fazendo um check-down aqui na conversa, ou seja, algo que é um pouco mais amplo do que protesto nas redes sociais em si, é o ativismo online, né? De uma maneira geral, assim, né? Então, como é que você vê essa questão do ativismo online? Vamos lá. Eu queria antes fazer umas perguntas para você e para o público. Aí, pessoal, vamos lá. Acompanhando a gente. Olá, galera, olá, se liga aí vocês, hein?
Vocês se lembram do nome da professora de vocês da terceira série? O nome da professora da terceira série. Cara, não lembro. Quarta série, quinta série. Não lembro. Eu lembro, eu começo a lembrar esse nome de professor quando são situações específicas. Eu tive uma professora de verbo, né, na sétima série, que ela fazia Sétima prova série. de... Sétima série, que ela fazia de 0, 5 ou 10. Ela pegava a conjugação, né, e mandava você fazer duas conjugações. Se errasse alguma coisa numa das conjugações, tinha direito a buscar as 5. Então era 0, 5 ou 10. Então a gente fez a gente buscar uma excelência, né? Eu vejo hoje como isso influenciou a minha vida inteira, né? A minha Olha que conjugação verbal. fantástico. Você resgatou uma coisa muito legal agora que eu nem Pois assim, não é. estava tão... Ó, Altair colocou professora Corina. Ah, o pai tá na Tá vendo? área. Altair Oi, Júlia. chegou. Sua esposa Ah, linda, linda. é, Colocou não, tia Livinha. ó, tia Vanessa Livinha. colocou tia Livinha. Ó, que bacana, né? A Grande nossa Ju. memória de pessoas que estão em nossa... Que foram nossa frequência por um tempo, né? Pessoas que chamaram a atenção da gente por algum momento da vida, às vezes ficam, às vezes na terceira, na quarta, na sétima série. Ó, a Sim. professora Solange Suede colocou aqui. Massa, Olha, Suede, participar aqui. E assim, vocês lembram do nome da diretora da escola? Ó, professor Severino Vieira, professor Borja de História no Severino Vieira, professor que Borja, boa, legal. A diretora da escola, vocês lembram dos nomes? rapaz, diretora, para mim já é mais complicado. Assim. Já mais complicado. Mais Algumas complicado. pessoas aí vão falar dos nomes das diretoras, mas a pergunta que chega para a gente entrar nessa questão do ativismo é: vocês lembram da faxineira? Da faxineira. Cara, particularmente, eu sou um cara que eu sempre transitei. Então, eu sempre conversei com essa galera. Para mim, essa galera sempre foi visível, né? Então, é a mesma dificuldade que eu estou tendo de lembrar o nome da professora, eu também teria de lembrar da faxineira. Da Mas faxineira por conta. um detalhe, assim, que eu sempre fui uma pessoa muito de diálogo. Fui muito conversa, assim, de fazer amigos. Então, assim, eu conversava com a galera que estava limpando, a galera, né? Mas, particularmente, eu não lembro um nome, Não assim. lembro o Não lembro. nome, né? Não. É isso. A grande questão é do momento que nós estamos e de todos esses momentos vindo da primavera lá, árabe, é um grito justamente dessas pessoas que não são pertencentes. Não são pertencentes porque nós não permitimos, ou porque nós não observamos, ou porque essas pessoas estão encapsuladas numa circunstância de isolamento. Verdade. Perfeito. Então, os gritos sempre virão dessas pessoas. E nós, como pessoas que temos a ferramenta do celular, acesso à rede social, nós precisamos dar as mãos, literalmente, para que esse tipo de distanciamento, esse tipo de falta de percepção ou falta de visão acabe. Não é nem diminuir, é acabar. Então, o grande grito, a grande questão dos protestos vindos de uma questão ideológica, do ativismo, a gente precisa aprofundar e entender os motivos. De uma maneira muito simples, é a gente gritar junto com quem não tem acesso ou quem não é percebido, né? Uhum. A gente trouxe muito essa energia agora na questão do antirracismo. Por conta do George, o mundo inteiro explodiu, algo que estava lá Uhum. dentro, que estava incomodando, que estava Uhum. numa infelicidade praticamente em todas as pessoas, né? Obviamente que isso ia explodir também nas redes sociais. Mas eu só gostaria de deixar muito claro que a branquitude não é protagonista, que a classe média não é protagonista numa perspectiva de grito. A gente é ferramenta. E sendo ferramenta, a gente, claro, obviamente, vai gritar também nas redes sociais. Porém, o ativismo e os protestos nas redes sociais são apenas a conversa. É apenas a vitrine da coisa em si.
né? A grande sacada disso tudo que está acontecendo no mundo, dessa esperança de revolução que a gente está agora, nessa esperança de mudança, é justamente da gente sair das redes sociais. A gente não, deixar de protestar apenas nas redes sociais. É a gente entender como, de fato, fazer revolução. Isso só vem através de informação. O que a gente está fazendo muito bem nas redes sociais. Dando participação nas lives, abrindo os espaços para a gente ter acesso a documentos e a informações mais aprofundadas, a gente jogando as pessoas para link que a gente acredita que tem uma verdadeira, que não é fake news, mas que a gente acredita que possa passar uma informação mais profunda. Ou seja, a rede social é vitrine. É vitrine do protesto. É onde a gente consegue conversar, onde a gente consegue abrir, mas para a gente aprofundar, nós temos que adquirir as informações e partir para a prática cidadania, né? E literalmente meter a mão na massa, né? Ir para as ruas, né? Ou, no caso, gerar realidade com aquele virtual. Não que o virtual não seja real, porque a gente está aqui conversando real, mas eu falo que isso gere algo. Então, por exemplo, você pede uma petição online, é um movimento que está usando ali a internet como meio. Mas o que você quer é que aquela petição chegue lá e seja apresentada como um projeto, votada e aprovada. Então, a gente quer mesmo que algo aconteça aqui, né, usando a internet como um meio. Show de bola. Exatamente. E aí, Mandiana, eu queria fazer só um rápido levantamento aqui, que assim, nos últimos 10 anos, a gente cresceu assustadoramente os movimentos de tanto os protestos em si, como outras situações de ativismo online, ligada à política e ligada a diversas outras áreas, principalmente por causa do crescimento que a gente teve, né, do alcance das redes, aumento do número de celulares, aumento do alcance da banda mesmo, né? Mais pessoas conectadas, e a gente tem hoje um alcance assim, absurdo, né? Não só das redes em si, da internet como um todo, mas das redes sociais, né? Que são muito rápidas. Outro dia eu mandei um e-mail para minha filha, ela falou, e-mail, pai, daqui que eu abra, né? Então assim, e-mail já ficou velho, já tem alguns anos que e-mail ficou velho. Você quer falar, você fala ali na hora, troca aquela ideia online lá, né? Então as coisas são muito rápidas nesse e-mail. Então a gente começou, então nos últimos 10 anos, a gente tem em 2010 ali a Primavera Árabe, né? Que a gente viu aqueles países todos protestando contra seu regime, seu governo e tal, e só ganhou essa proporção mundial através justamente da disseminação das redes, principalmente, né? Twitter, Facebook e alguma coisa de YouTube. Aí depois a gente teve outro evento, que eu queria depois que você comentasse esses eventos, né? Depois a gente teve em 2013, aqui no Brasil, aquelas manifestações contra o governo da época. Depois a gente teve outro ponto aqui que eu estou trazendo também, que é a eleição de George Bush. George Bush, rapaz, veio George Bush na minha cabeça. George Bush aquele miserável das guerras. Aquela miserável das guerras. Esse é ligado às guerras, né? Do Trump. Eles são próximos, ali é outro miserável que é pai e filho ali. Falou Bush como uma porra ali, né? Teve não sei quantos anos de Bush ali nos Estados Unidos. E o Trump aí conseguiu, né, através das fake news e utilização de outros meios, que a gente conversa sobre eles na instante, se eleger. E agora, em 2018, a gente também teve outra eleição, né, fortemente afetada pelo ativismo online. Então, são 4 pontos, apesar de serem todos ligados assim, à política, e muita coisa aconteceu entre eles, mas são 4 pontos que mostram que, nesses últimos 10 anos, o ativismo online tem gerado resultados. Independente dos resultados, se são bons, se é ruim, mas tem gerado resultado. Assim, é interessante isso, porque a ferramenta, ela é poderosa. Eu falei isso um pouco lá na minha palestra do TEDx, da comunicação não violenta, porque a gente está com o poder nas mãos. Literalmente. Sim, sim. Literalmente mesmo. O que a gente sente pode ser interpretado e pode ser colocado e pode ser realizado na rede social, tranquilamente. Assim, o lance da Primavera Árabe em 2010, eu acho que ele teve como precedente de um respaldo muito forte a eleição de Obama em 2019, que Obama foi o primeiro político no mundo a usar as redes sociais de uma forma, como uma ferramenta Sim. mesmo firme, do tipo, isso aqui é real, eu vou usar isso aqui. Então, Obama revolucionou o nosso processo de entendimento político.
dentro de uma rede social. Então, ele foi o cara que, de uma certa forma, foi o lastro para a Primavera Árabe, em 2010. Ou Perfeito. seja, as pessoas entenderam que aquilo ali funciona. O cara se elegeu no Twitter, né? Claro que Perfeito. o fato de Obama ter trazido um discurso positivista de mundo, a gente enxergava muita luz nas palavras de Obama em 2019, a gente enxergava muita esperança nas 2009. promessas. Oi? 2009, 2009. desculpa. 2009, a gente enxergava muita esperança ali, então, claro que as pessoas vão se direcionar para isso, isso influenciou diretamente com a revolta que aquela região ali, aquela região, a Tunísia e tal, as pessoas queriam aquela positividade também para si. O rapaz atirou fogo no próprio corpo e foi o estopim, literalmente falando, para tudo acontecer. E as pessoas se organizaram e tal, a gente aprendeu a fazer. A gente entendeu que essa ferramenta funciona sim, mas funciona para a gente sair de lá. Funciona para a gente começar, para a gente se comunicar, aprofundar e sair de lá. Né? Em 2013, a gente teve uma mecânica muito parecida, pegando a onda aí de Obama, Primavera Árabe e tal, a gente teve uma onda muito parecida aqui, e que gerou um monte de coisa, A gente conseguiu, inclusive, ter possibilidade de votar circunstância, como foi a lei da anticorrupção e tal, tudo veio muito por conta desse movimento popular que a gente está aprendendo a fazer, não era tão organizado assim, mas tudo bem, a gente tem que se perdoar e se organizar para o depois. E também trouxe muitas feridas para a gente, né? A ferida de ainda não saber como fazer, a ferida de se assustar com o poder da rede social, a ferida da gente perceber que o brasileiro não é tão pacífico assim, né? A gente tem audiência, mas a gente também tem vontades. Isso. E a gente quer ser ouvido. E teve um detalhe nisso, Amanda, que o estopim também foi algo que, teoricamente, seria absolutamente até banal. O aumento de 10 centavos, né? Banal para quem você vai somar os 10 centavos de cada passagem e vai ser um leite a menos. Então, até esse banal seria, né, discutível, mas algo relativamente pequeno. Mas aquilo foi tomando uma proporção e à medida que as pessoas iam sendo informadas ali do que estava acontecendo, as pessoas também iam tendo ideias, né? Dizia assim, pô, isso está ruim, mas também tem isso ruim, então vou protestar também sobre isso. E começou a criar, assim, algo completamente descentralizado, né? E eu via, às vezes, as pessoas discutindo, não porque o líder, que é o líder, até não tinha líder, todo mundo era líder e ao mesmo tempo não tinha líder, e você tinha várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Aquela efervescência, que do livro De Onde Vêm as Boas Ideias, o Steven Johnson fala da questão da colisão, né? Então, quanto mais ideias vão colidindo, mais ideias vão surgindo. Somente nessa época que a gente está vivendo dessa gurizada, como você fala aí, né? Então a galera vai criando marcha em cima de marcha, que uma coisa junta com outra e já cria uma terceira, que já cria uma quinta, Então o movimento foi ficando lindo, né? É lindo nesse sentido, né, de efervescência, de criação, e a gente teve de tudo. Teve desde gente cantando na rua, a Black Bloc, a tudo ao mesmo tempo acontecendo, né? Foi um caldeirão aquilo ali. É verdade. E a gente também aprendeu muita coisa ali, né? A gente aprendeu que nós temos audiência, né? Que a gente tem pessoas que nos leem, que nos escutam, que nos veem ali. A gente tem audiência. Então a nossa responsabilidade individual é grande. Eu só tenho 500 pessoas em minhas redes sociais. Gente, 500 pessoas, né? 500 pessoas, é uma audiência. Então, assim, a gente percebeu o poder que isso tudo tem, né? E a gente está aprendendo ainda, está amadurecendo. Eu sinto muito isso, que a gente ainda não chegou no ápice da qualidade da utilização da ferramenta para conseguir emitir informação, né? A gente ainda está meio que tentando entender como isso funciona. Em 2018, a gente recebeu a surra. A surra de um volume de informações em conteúdos, de um descontrole de conteúdo. Muito também a gente herdou do que veio dos Estados Unidos na eleição de Trump. Então, a gente acabou repetindo um pouco
a mecânica que foi diferente da de Obama. Trump utilizou Uhum. ferramentas diferentes da de Obama, ele utilizou estratégias digitais para chegar, e não muitas delas, não tão positivas assim como construção de possíveis fake news através de jogo de palavras, né? De Uhum. construções esquisitas de texto que gerariam interpretações dúbias ou triplas e por aí vai. Então a gente E uma trouxe coisa isso para cá. interessante, uma observação dentro disso que você falou, tem um documentário maravilhoso na Netflix, quem tiver paciência de assistir, né? Fala sobre justamente esse mundo aí que a gente está conversando. E eles buscavam, né, através de tudo aquilo que você torna público, né, porque a gente vai tornando público informações sobre a gente, então eles montavam comunicações específicas para Amanda, para Pedro, para João, para Alfredo, e aí ainda identificavam dentro dessas pessoas quem eram os principais polinizadores, disseminadores de informação. Então, assim, eu não precisava, na verdade, falar com todas as pessoas de Estela Maris. Se eu falasse com Pedro, João e Alfredo, cada um desses fala com não sei quantas, né? Então, ele é um trabalho tão inteligente, não significa que é consciente, né, usado por bem, mas tão inteligente que fazia com que você achasse espetacular, porque ele falava com você aquilo que você queria ouvir. Então, se você falava muito o tempo todo de ecologia na sua página, você ouvia o cara falar assim, pô, inclusive vem um presidente aí que vai ajudar a parte da ecologia e tal. Você fala, caralho, esse é o cara. E aí gerando essas identificações, só que não era fake news, que não era notícia, mas era fake, talvez, ideologia, né? Ideologia fake. Eram discursos montados para você ouvir, se identificar e ele ganhar seu voto, né? Então é algo muito pernicioso, né? Muito maquiavélico, né? É, é de uma inteligência muito sem afeto, né? É, é Sem algo afeto. É Perfeito. algo quase Inteligência. desumanizado, assim, né? Onde se Uhum. transformam as pessoas apenas como máquinas, ferramentas de multiplicação das coisas, né? Dessas Perfeito. informações que são Oi, moldadas. Martinha, minha vereadora. Prazer tê-la aqui. Então, a gente, hoje, a gente entendeu que perdemos o controle, de uma certa forma, das coisas, Uhum. das nossas relações virtuais, porque Uhum. o 2018 provou isso. Nós temos inúmeras ferramentas e plataformas, temos robôs, temos vários formatos, e a grande luta hoje, no ambiente digital, virtual, dessa questão das redes sociais e das plataformas de troca de mensagem, é a gente não trabalhar com fake news. É a gente não Uhum. permitir extremismos na comunicação. Porque esses extremismos todos na comunicação polarizaram o nosso país, polarizaram os nossos grupos, as nossas pessoas, e a gente está numa troca de raiva eterna, numa troca de ódio eterna. E a minha esperança é que esse momento agora de ativismo, de protestos, onde a gente está tendo acesso a inúmeras informações e dando voz a pessoas que antes não tinham tanta voz assim, é que a gente consiga amadurecer essas informações e a gente consiga, de fato, não aceitar mais esse tipo de manipulação com falsas informações. Informações extremistas só nos têm feito mal. É interessante a gente também, talvez, aproveitar esse gás todo que nós estamos agora, dos protestos e tal, para aprender, para errar, para consertar, para se arrepender e se perdoar, porque ninguém nasce sabendo. A gente fez uma bobagem na rede social, todo mundo fez, a gente já compartilhou besteira, fake news, a gente já se agrediu, talvez por conta de política. O Uhum. momento do protesto e do ativismo também é revolução pessoal. A gente não consegue revolucionar o mundo, mudar um país, se a gente não se transforma, se a gente não se permite, se a gente não se perdoa. Então, nós Verdade, Martinha. temos uma vitrine, temos audiência, temos não sei quantas mil pessoas, ou temos centenas ou dezenas de pessoas, tudo bem. A humildade nos fortalece. A humildade de entender que em alguns momentos, na rede social ou fora da rede social, a gente agrediu, a gente foi racista,
a gente desenvolver alguns elementos fascistas, porque hoje a gente tem informação, antes a gente não tinha, então se perdoem. Claro. Mas se entendam, se descubram, consigam identificar em que momento aconteceu para que aquilo não se repita, para que a sua comunicação ela seja de fato não violenta. Isso foi sensacional você ter trazido, sensacional mesmo, assim, porque assim, a gente precisa aprender, né, e talvez esse momento esteja contribuindo, eu acredito que sim, né, na minha visão de mundo, para a gente separar o fato, né, em si, ou seja, a observação que a comunicação não violenta traz, do julgamento, né? Porque assim, teve aquele episódio uma vez da médica que atropelou as pessoas, né, as pessoas estavam de moto, lembra? Lembro, Enfim, na época eu fiz um texto no Facebook, né, dizendo o seguinte, que qualquer um de nós poderia estar em qualquer uma das posições. Porque todos nós estamos sujeitos àqueles ataques de fúria, que na verdade é o sequestro da amígdala, né, que acontece, que a gente pode ter um momento de impensado ali, de a gente gerar consequências brutais para a vida de outro e da gente também. Né? Então imagina a pessoa que nós somos, né, uma pessoa bacana, que ama os outros, que gosta de cachorro, que tal, aí de repente vai atropelar um e mata. Aí aquela pessoa vira a pessoa a ser crucificada. Então falta um pouco de compassividade e bondade. Não estou dizendo que o que deve ser imputado à lei. Né? A lei, se tem culpa, homicídio culposo. Né? E aí vai, a lei, direitinho, bacana, tal, pronto, bacana. Mas sem aquela execração pública, né, de você acabar com a vida da pessoa, da família das pessoas que conhecem as pessoas, dos filhos da pessoa, sabe? Você gera uma onda de ódio para tudo que é lado. Uma vez eu vi um caso assim de uma pessoa, que eu não lembro exatamente agora, de uma pessoa que tinha cometido um crime, e a mãe foi na delegacia dizer que perdoava ele. Cara, eu chorei, eu sou meio fraco com essas coisas, ou diria forte, né, com nossas fragilidades. Cara, eu chorei lendo uma reportagem, dizendo assim, cara, que mãe, eu tô aqui arrepiado, dizendo, que mãe é essa? Né? Que chega nesse nível de entendimento que vai ser preso, vai ser condenado, vai pegar os anos que tiver de ter, vai cumprir a pena, vai fazer tudo que tiver de ter, mas eu tô falando quando é um ato, viu, Mandir? Bem, bem claro mesmo, quando é aquele ato que foi a exceção da exceção da exceção da exceção da exceção na vida de alguém por um momento, né? Então, que pague, mas que a gente não execre aquela pessoa, porque a gente pode estar num lugar parecido, né? Mais para frente. Sim, é verdade. É verdade. É muito isso. A palavra empatia popularizou. E eu sempre digo isso, que quando algo se populariza muito, é porque a gente talvez esteja em outro estágio. A gente já tenha talvez subido um degrau de algo, como é a palavra gratidão, que popularizou muito, né? Então, são sentimentos importantes quando a gente pensa em ativismo, quando a gente pensa em utilizar as nossas redes como uma bandeira ou como algo representativo. A gente ser grato por nós estarmos nessa posição de nós somos alfabetizados, nós temos acesso à informação, a gente pode levar informação às outras pessoas, então a gente precisa ser grato. E a gente precisa entender também que as outras pessoas vão receber a nossa informação. Então, quanto mais democráticos, acessíveis nós formos, mais fácil a gente consegue transformar as coisas pela paz. Pela paz, sem ódio, sem raiva. Eu entendo que a vida é um conjunto de opressões e que a gente tem as nossas dores. A prática do perdão também é fundamental para a gente conseguir fazer qualquer tipo de protesto ou de revolução. Perdoar a si mesmo, como eu falei antes, né? A gente entender que os erros vão acontecer. E às vezes os erros grandes, como em 2018. Né? Sem querer dar uma dica. Então, assim... É só um comentário. Só um comentário, só uma coisinha de leve aqui para não passar desapercebido. Né? Então, a questão da positividade também era muito resoluta. Ela é muito capaz, né? É interessante que a gente também não... nessa questão toda, por mais que a gente
grite na rede social, por mais que a gente se coloque, a gente não pode silenciar as pessoas que de fato são os grandes protagonistas dessas histórias todas. Que são as pessoas que não têm tantos privilégios como nós temos. Então, a grande matemática, né, da questão em si é a gente dar voz, não silenciar as pessoas. Um protesto, um ativismo, por mais que a gente entenda que é para nós, para nossa família, nós fazemos parte de um grupo de privilégios. Então, talvez até a gente esteja batalhando ou gritando não exatamente para nós, mas para o outro. E esses outros precisam ser escutados para a gente conseguir entender qual é a lógica da coisa, o que é que essas pessoas passam nessas situações todas, né? Só pontuando esses dois pontos que você trouxe, só para deixar claro para o pessoal. Olha só que maravilha. Então, assim, dar voz, né, a essas vozes, né, que estão sendo silenciadas ou que não têm o acesso que a gente tem, e, ao mesmo tempo, escutar essas vozes. Porque não adianta somente você dar essa voz, né, e dizer, tá, fala aí, né, fala aí enquanto eu, né, limpo aqui. Não, é você dar a voz e escutar. E ser empático verdadeiramente, né? E você está ali de modo genuíno para dar a voz e parar para dar o seu tempo de vida para escutar aquela voz. E se sensibilizar com aquela voz e se doer com aquela voz. Nizam, na entrevista dele, Cedini, falou um negócio, né? O cara é publicitário, é bom pra caralho, é inteligente, então a gente nunca sabe, né, o que está sendo transbordado ou porque o cara é genial com as palavras. Mas o que importa é que a mensagem foi maravilhosa. Ele falou assim, quando uma pessoa passa fome, eu também passo fome. Entendeu? Eu deveria, né? É o que ele estava falando no discurso. Né? Eu também deveria me sentir passando fome. Né? Porque aquilo ali, eu não posso conviver com aquilo simplesmente achar que aquilo é algo invisível a mim. Né? Que eu posso simplesmente pular um mendigo na rua. Que aquilo ali está atrapalhando o meu caminho. Olhar aquilo como um pedaço de obstáculo que está me atrapalhando. Né? Essa falta de sensibilidade para dar visibilidade ao outro. Então, quando você fala, genial, quando você fala em dar voz e escutar essas vozes, eu acho que é o tweet disso aqui, sensacional, eu amei. É fantástico, porque assim, essas pessoas vão nos mostrar o que nós não estamos enxergando, porque a gente não sente aquela dor no dia a dia. Então, é por elas que nós estamos gritando nas redes sociais. Assim, obviamente que a luta democrática, né, organizada e harmoniosa, ela vai favorecer uma melhoria social para todas as pessoas. Mas hoje a dor é pelas pessoas que foram silenciadas. Sim, eu estou muito feliz de estar nesse momento de mundo, porque eu achei que nunca fosse acontecer. Eu estou muito feliz em hoje poder ter acesso à informação, saber onde ler, poder ter acesso a essas pessoas que conseguem traduzir em palavras todo esse universo de dor que a gente hoje está gritando para acabar. E assim, o ambiente da rede social é excelente para troca. Olha o que a gente está fazendo aqui. Né? Esse volume das lives, essas trocas de informações todas, é excelente para troca. Então, é uma enorme oportunidade dessas pessoas serem escutadas. E assim, Perfeito. Quem não está afim disso, quem não está nessa energia, eu não sei de fato que função tem nesse mundo contemporâneo. Né? Não estou falando de idade, não estou falando de acesso à rede social, não. Longe disso. Eu estou falando de pessoas disponíveis. Eu acho que hoje no mundo, nessa contemporaneidade, 2020, não dá mais. Não dá. A gente tem que se posicionar. A gente tem que ir para o enfrentamento. Enfrentamento não é só violência. Enfrentamento é uma questão de querer realizar algo que acredita. Ir para frente. Né? Não aceitar mais tantas opressões, né? Tantas dificuldades. Essa construção, de fato, vem de 2010 para cá. A gente está aprendendo nesses 10, 11 anos aí
como conduzir. E por E falar a em gente vê, posicionamento, desculpa, por sim, falar em posicionamento, eu lembrei agora da questão também das marcas, das empresas. Então, a sim, polêmica danada. É que eu falo demais, Pedro, me perdoa. É muita não, ideia na cabeça. só os times também, porque às vezes tem coisinhas para a gente dar aquelas Me agregadas, mas conte, me conte. tô amarradão. A galera com certeza que tá todo mundo amarradão. Que quando a gente vê essas marcas agindo, né, eu vejo às vezes as pessoas questionarem dizendo assim, mas será que não está fazendo essa campanha para poder, né, ficar bem na fita? Né? Eu falo assim, cara, como eu comentei no instante de Nizam, não sei se por transbordamento de amor, porque o cara é bom com as palavras, não interessa, interessa que ele passou uma mensagem do caralho que eu estou passando adiante aqui. Né? Não interessa, entenda nesse recorte que eu estou dizendo. Né? Não é melhor que a marca esteja, por exemplo, fazendo uma atitude, entregando coisa, fazendo ação social, papapá, ainda que ele inicie isso por um processo de eu vou fazer isso para ficar bem na fita, porque, cara, a felicidade intrínseca, ela passa pelo altruísmo. Então não tem como você fazer um ato altruísta e passar incólume a isso. Não rola, não tem como. Você precisa ser um psicopata para não sentir, né? Para não ver um olhar, um brilho no olho de uma pessoa que você está contribuindo com algum momento. Então, ainda que eles iniciem por esse caminho, que seja aquele caminho mais marqueteiro, eu acho que quer ser o que não é um caminho, quer ser o que não é um movimento numa direção bacana. Né, Mandinha? Sinceramente, cara. Eu concordo. Assim, para quem recebe, pouco interessa qual é a sua intenção. O importante é comer naquele dia. É tomar um banho naquele dia, ter uma roupa para vestir naquele dia. Pouco me interessa. Pouco interessa. Então, são essas pessoas que a gente precisa entender, né? Assim, o objetivo da marca, assim, eu também concordo. Porém, tem uma questão. Se a marca não for verdadeira nesse momento, ela não se sustenta, porque a gente descobriu qual é o caminho das descobertas das Perfeito. marcas. Perfeito. Não se sustenta. A gente Não se... sabe hoje, a gente tem voz e tem audiência para apontar e dizer, marca, não está funcionando, saia daí. A gente teve recente agora influenciadores que tiveram que cancelar a conta porque não suportaram perder tanto dinheiro, ou perder seguidor, as agressões, o volume da negatividade que aconteceu por conta de atitudes equivocadas. Então hoje a gente Verdade. sabe porque o poder está nas nossas mãos, né? Uhum. Porque hoje a gente exige que as marcas façam, não somente falem, porque a gente também não está mais só falando, a gente está querendo Mais agir que, também. mais que isso, sejam. Que Né? sejam, que sejam. Aí chega no transbordamento, mas é só para ficar claro, se não ficou, que eu digo o seguinte, é um início que para muitos, né? Porque você não. A pessoa não dorme quando abre a cabeça, abriu outra pessoa vendo tudo, vendo os unicórnios. Não é um processo. Exatamente. Então, às vezes, a pessoa tem essa porta de entrada. Né? E eu Isso. falo que você ter contato com o social, ter contato com a ajuda, ter contato com a solidariedade, ainda que ela venha da sua agência de marketing, né? E não do cliente em si, né? Esse contato, eu acho que esse contato ele é proveitoso para a marca, sabe? Agora, como você falou, se você, beleza, então nós vamos usar isso para, aí você não vai conseguir sustentar porque não é propósito, né? Se não fizer bem a você e aquilo começar a ser um modificador do seu próprio comportamento, da sua cultura organizacional, né? Se você não fala campanha de lixo reciclado e tem lixeira reciclada na sua empresa, cara, né? Você mais para frente começa a soar fake, né? Fake Exatamente. business, fake Não se corporation. sustenta. Não se sustenta e a gente perde uma marca que poderia Perfeito. estar atuando socialmente de uma forma muito mais firme e cheia de propósito, né? É Assim, isso aí. reproduzir tendências tem uma coisa muito clara, assim, que eu coloco sempre nas minhas consultorias com os clientes e com as pessoas todas, assim, para a vida. Reproduzir tendências sem se preocupar com o impacto que isso é gerado.
na vida, nas pessoas, no mundo. É uma falta absurda de responsabilidade. É verdade. Isso é Só para a a falta. vida. Só a Total. falta. E, assim, pode gerar consequências que a gente não tem noção de onde pode alcançar, do que pode acontecer. Então, para pessoas e para marcas, nós somos responsáveis pelas nossas audiências. Então, não Perfeito. adianta Perfeito. postar antifascista, não adianta postar antirracista se você não se auto-percebe e não procura a sua cura. Não Você olha adianta, do gente. olha para o lado da empresa da pessoa que está botando antirracismo e você não vê uma pessoa preta. Né? Isso, Você exatamente. olha a relação das pessoas e você não vê uma pessoa LGBTQ+, né? Toda a rede de relação Exatamente. dela. Você começa a Exatamente. soar falta. Você está ali tomando aquela bandeira ali e tal, balançando ela ali, enquanto lhe é conveniente, depois você vai jogar ela fora. Né? Então, Isso. isso é completamente condenável e a gente vive numa era da transparência, não aquela transparência vinda da consciência, mas a transparência dos holofotes de estarmos num Big Brother o tempo todo. O Né? tempo Você todo. É. vê É por uma aí. reunião ministerial, né, que acabou por um meio ou outro aqui, você vai para uma reunião ministerial em que a gente tem, sei lá, 75 palavrões e ódio vindo de tudo que é lado. E assim, juro para vocês, assim, de coração mesmo, não tem nada a ver com partidarismo, com A, B ou C. Eu estou falando um momento em que você não via não via amor, eu não vi amor. A palavra amor, eu não vi naquelas 2 horas ali. É. Eu consegui ver isso. Não vi. Então a gente via o que? Ódio, contra, né? Você via muito ser contra, acabar, destruir, passar boiada, eles que se fodam, mandar o filho da puta não sei aonde. Então você vê um clima pesado, né, de energia pesada. Então a gente não. Imagina isso numa empresa. Uma empresa que está o presidente conversando com os diretores, dizendo: pô, esses filha da puta tem que comprar essa porra desses produtos mesmo. Ah, ele não sabe o que querem, não. Ele tem que comprar essa porra mesmo. É plástico mesmo. Foda-se as tartarugas. Imagina, cara, você tá numa empresa trabalhando e tá ouvindo esse tipo de discurso, né? Mandinha, a gente passaria uns 3 dias aqui, mas a gente tá Pois faltando sem é. Pois palha, eu é, não tá tô acabando. acreditando. Nem parece, né? Jesus, muito rápido, foi muito flow. Foi massa. Assim, mais uma vez, obrigada. Eu agradeço o Foi universo por nos ter colocado como speakers no mesmo grupo. Eu, foi você, mesmo. a Cione maravilhosa que deu uma passadinha aqui, a Ela estava Thaís, aqui, tá herdeira aí, da gratidão. beleza, assim, uma galera que dá um orgulho danado. A gente tem grupo do WhatsApp até hoje, né? Vai fazer Verdade, 2 anos já o nosso grupo do 2 WhatsApp. anos, Vai fazer 2 anos em dezembro que a gente se conheceu, né? Não, aliás, se conheceu antes, conheceu setembro, outubro, né? Por aí. A gente começou. começou o processo. E, assim, eu sou muito grata por ter acesso a vocês e por ter participado com vocês, tá? Obrigada também aqui a oportunidade de estar com sua audiência, de estar com suas pessoas, de estar com você mais uma vez, que é um cara que eu super Ah, respeito, admiro, acompanho. E, assim, obrigada. recebo que é super verdadeira e assim essa live ela vai ficar gravada aqui no como é o nome daquela IGTV, né? E também IGTV. eu costumo baixar depois e botar lá no meu canal do YouTube também, né? E aí vai Massa. estar no site do Meta Inteligência, né? A gente vai estar lá e colocar lá tudo direitinho e tal. Depois até vai ter uma entrevistazinha com vocês. Tô dando uns spoilers aqui do que vai rolar dos próximos capítulos, né? Mas prazerzão, mano. Foi massa, o papo fluiu assim que nem percebi, faltam 4 minutos. Então, um prazer Pois enorme é. ter você aqui. Como você falou, essa galera assim, foi uma galera fantástica, né? Que a gente fez amigos para a vida, né? E assim, eu amei o papo e se tivesse mais 1 hora, acho que a gente conversava. A galera tá falando aqui que foi bastante construtiva, top, Rafa, um né? beijo. Alcione, outro Maravilha. beijo para Antônio, você. um beijo. Beijo para os dois. Mãe, um beijo. Suede, Rafa, beijo. todo mundo aqui, ó. Renato, mano. Foi massa, gente. Silvia, que bom ver você aqui. Uma galera massa. Tudo que é lugar do Brasil, meu mano. Ai, Você que sabe que hoje delícia! você tem 300 lives ao mesmo tempo, então a galera vai, passa, dá aquele alô e tal, e vai para outro canto. É, Então a gente já aprendeu a dinâmica das lives.
é essa mesmo, né? Então, É essa. e depois isso daí tudo Cira! vai ter aquele alcance depois, né, das outras reverberações. Então, gratidão enorme, foi ótimo, né? Foi Amei estar massa. aqui com você. E aí, Foi vamos massa. marcar outros papos aí, tá Vamos, bom? vamos marcar. Beijo. Gratidão, então. Pessoal, eu queria que vocês tirassem um print, Ah, vou né? tirar aqui. Tirar aquele print. Você tira aí onde? Tira. Tirou? Pode conseguir tirar o print. Galera, Tirei, te brigadão, mando. todos vocês aqui. Lembrando para vocês que essa foi a Beijo. Boa primeira da noite. série. Boa noite, Amandinha. E aí a gente vai ter, na sequência, eu tenho Beijo. uma live comigo. Beijão, meu amor. Uma live comigo amanhã, na quinta-feira, 20h45. É a única que vai ser 20h45. O resto tudo 19 horas. E que o anfitrião vai ser o José Alves, um professor de yoga, meu amigo há mais de 25 anos, uma pessoa que eu falei, cara, para conversar comigo e extrair aí o que vem da escuta, você é um cara que me escuta e eu te escuto há mais de quase 30 anos, então, e aí vai ser bem divertido esse papo. E aí, na sequência, nós vamos ter aí Altair, Maribel, Alcione, É. Calmas As delícias todas. Vou ver todo mundo. Ana Fernanda, vai ser uma maravilha isso tudo. Tá bom? Gratidão, pessoal. Até Beijo. a próxima. Obrigada, gente. Beijo, Amandinha. Tchau.